Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Vamos pedir a Deus que Ele permaneça em nossa vida para nos ajudar a caminhar através dos seus ensinamentos e que nós possamos levar esse Deus maravilhoso para todas as pessoas que convivem conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que ele nos ajude a ouvir a palavra, meditar na palavra e, principalmente, colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque, se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sedes perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Difícil, mas aquele que ouve a palavra do Senhor e a coloca em prática vai ter êxito, eu tenho certeza disso. Amai os vossos inimigos. O sol nasce para os bons e para os maus. A chuva cai para o justo e para o injusto. O que o Senhor quer dizer para nós com essa palavra que Ele nos dá no dia de hoje? Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos amados de Deus. Só que, como em uma casa tem um filho que, de repente, é um exemplo de um filho educado, amoroso, atencioso com seus pais, com seus parentes, irmãos, tem um outro filho dentro da mesma casa que age de uma forma completamente diferente. E nós, como pais e mães, sabemos o quanto isso é ruim. Queremos que os dois tenham um caminho, o caminho do bem, o caminho das virtudes, o caminho do amor. E um pai não desiste de um filho porque um é diferente do outro. Às vezes, um filho dá mais amor, um filho se deixa amar mais, o outro é mais arredio, não se deixa tanto ser amado e amar também. Mas o amor de um pai, o amor de uma mãe, não faz distinção de um filho. Eles sempre querem o melhor para os seus filhos. Eles querem que um tratem bem ao outro. E o Senhor hoje vem nos dar esse novo mandamento. Amai também os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Queridos irmãos e irmãs, muitas das vezes somos chamados a dar palestras, a falar
para as pessoas sobre Jesus. E como cristão católico, normalmente somos chamados para falar onde? Onde temos encontro de casais católicos, onde temos encontros de jovens católicos. Então, pessoas que estão no mesmo segmento de todos nós. Como é fácil fazer isso. Agora, o difícil é você falar e tentar convencer uma pessoa de que não tem o mesmo segmento que você. E assim também Deus nos coloca essa passagem, né? Como é fácil nós amarmos aquele que nos dá carinho. Como é fácil nós amarmos aqueles que nos dão atenção. Como é fácil nós amarmos aqueles que são do mesmo grupo social, que têm o mesmo pensamento de vida. Mas sabemos que no mundo as coisas não são assim. Às vezes, pessoas de um alto nível intelectual, inteligência e espiritualidade, cada um tem um segmento diferente, cada um tem uma opinião diferente, mas não é por isso que um tem que ser mais amado do que o outro. Devemos respeitar a todos, devemos transmitir o amor a todos. Podemos não concordar com os pensamentos, as atitudes de algumas pessoas, mas nós precisamos dar amor, nós precisamos rezar pelas pessoas. Queridos irmãos e irmãs, um cristão é chamado a ser diferente. Um cristão é chamado a doar-se para todos, a fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se uma pessoa me tratou bem, eu tenho que tratar ela da mesma forma ou melhor. Se uma pessoa me trata mal, eu tenho que tratar aquela pessoa melhor ainda, para que o meu exemplo, aquela atitude que eu tiver com aquela pessoa, faça com que ela pense de uma forma diferente. Se uma pessoa vier com uma pedra para me tacar e eu tiver uma flor na minha mão e dar para aquela pessoa, eu tenho certeza que na consciência daquela pessoa ela vai falar: ora, o que eu estou fazendo? Olha como eu estou sendo retribuído por essa pessoa. Então, queridos irmãos e irmãs, que a nossa atitude de vida seja a diferença e a evangelização na vida das outras pessoas. Como você tem tratado as pessoas que divergem dos seus pensamentos? Como você tem transmitido o amor às pessoas que de repente não te dão amor? Lembrem-se, nós precisamos amar ainda mais aquele que não nos tratam bem. Nós precisamos dar o amor e transmitir o amor de Deus para aquelas pessoas que muitas das vezes estão com ódio, com mágoa, com rancor dentro do seu coração. Então hoje a palavra de Deus nos chama a sermos diferentes, a termos um amor, a termos um coração como Deus tem para cada um de nós. Então, que Nossa Senhora possa interceder por todos nós. Lembremos, Nossa Senhora sofreu muito quando estava neste mundo, vendo tudo que o seu filho estava sofrendo, mas em momento nenhum o seu coração sentiu raiva de alguém. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que no fundo do coração dela, ela estava falando assim: meu filho, perdoe a todos eles. Meu filho, perdoe, eles não sabem o que fazem. A mesma palavra que o Senhor disse para Deus Pai. Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que estão fazendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco para o dia de hoje. Prestemos bem atenção. Direita ou esquerda? Por fim, uma palavra sobre a passagem do juízo final em que é descrita a segunda vinda do Senhor, quando ele julgará todos os seres humanos, os vivos e os mortos. A imagem usada pelo evangelista é a do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita, ele coloca aqueles que tenham agido segundo a vontade de Deus, que intercedeu por seus vizinhos, famintos, sedentos, estrangeiro, nu, doente ou preso. Já à sua esquerda estão aqueles que não ajudaram o próximo. Isso nos diz que Deus nos julgará em nosso amor, em como nós amamos aos nossos irmãos, especialmente os mais fracos e os mais necessitados. Imagine-se em pé diante do trono de Deus, no final de sua vida. Você estaria do lado direito ou do lado esquerdo dele? Confie na misericórdia e na graça de Deus para ter uma vida dedicada a amar a Ele e aos outros. Que nós possamos continuar com o nosso propósito de sermos uma pessoa boa. Propósito que nós começamos na nossa segunda-feira, no dia de ontem, e que nós vamos levar para o resto de nossa vida. Eu tenho que ser uma pessoa boa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, se Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.